Fala família, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto, um tema, uma ideia que claramente vai deixar opiniões. Eu vim trazer um assunto sobre simulação mental, sobre como o nosso cérebro processa a diferença entre passado, por exemplo, e futuro. E vou explicar o mais importante, como a simulação mental ela pode drenar a sua energia criativa, que é a energia que você estabelece diariamente, que é a energia que você usa para ter ideias, para construir tudo aquilo que você precisa ou quer construir diariamente. Primeiro, é muito importante, eu vou deixar um fato já para despertar uma curiosidade para quem ainda não conhece o termo metacognição, que é a forma mais avançada de inteligência, né, determinada já bem solidamente pela neurociência, que é você pensar sobre os seus próprios pensamentos. É algo natural, porém, muitas pessoas acabam que mal sabem como fazer isso. Mas, para quem já tem a metacognição, é algo natural, é algo inteligente, é algo essencial. É algo que a gente vê e pensa assim, mas não é nada demais. Porém, é aí que está o problema. Você pensar que em algum momento você não tinha nem a capacidade de pensar sobre suas próprias atitudes, pelos seus próprios pensamentos, parando para prestar atenção durante o seu dia, pouca parte dele você realmente está presente no dia. Você está mais acessando ou uma memória ou projetando uma imagem do futuro. Você não vai no futuro e volta. Não existe isso. Ah, eu estou pensando no futuro. Não é pensando no futuro. Você está simulando uma situação na sua mente. Isso é simulação mental. Apenas isso. É o seu cérebro projetando uma imagem de um futuro possível. Mas, por exemplo, quando você recebe uma memória, quando você lembra de um evento que você viveu com determinada pessoa, são muitas, muitas e muitas as formas que esses pensamentos vêm. Quando são memórias reprimidas, coisas mal resolvidas que você enterrou, normalmente ela vem no sentido de você desenterrar, de você resolver, né? Essa densidade emocional mal resolvida. Mas normalmente você nem se percebe porque você justamente não tem a metacognição. Você não tem a obrigação de acompanhar uma lembrança de um momento que você passou com determinada pessoa em tal lugar e você começa a acompanhar e lembrar daquilo quando vai você perdeu minutos e minutos ali. Como são ciclos durante o dia, você perde graciosos minutos ruminando. Isso é ruminação o nome disso. É você ficar fazendo nada. Você não está acessando o passado como uma biblioteca para aprender com seus erros ou entender um padrão antigo e mudar agora no momento presente. Você simplesmente está acessando uma memória, você não está lembrando do passado, você está acessando uma memória do passado. E engraçado, o cérebro ele não identifica perfeitamente o que é uma memória acessada intensamente ou um futuro processado também intensamente. Tá, mas qual que é a grande questão? O mais interessante disso é igual quando você está escutando música e pensando. Você criou um cenário na sua cabeça. Isso é dopaminérgico. Ou seja, você sente vontade, porque a dopamina não é o hormônio do prazer, o neurotransmissor do prazer, é o da vontade ao prazer. Então, ele que gera combustível por uma recompensa. A questão é, quando você acessa memórias de momentos que você viveu com bastante intensidade, que você gostou, como se o passado fosse a única coisa decente que você tenha na sua vida, como se o presente ele não fosse o suficiente, mas o passado sim foi algo extraordinário. Isso gera dopamina. E é por isso que você perde tanto tempo lembrando de coisas porque te geram prazer e você nem sabe disso. Simular um cenário de um futuro possível com uma música, por exemplo, e ficar pensando naquele cenário que você vive, o seu momento ideal, isso também é dopaminérgico. Eu não quero explicar muito a fundo como funciona, porque vai ficar muito técnico esse vídeo, mas é como se fosse um gostinho do resultado. Não é que é horrível, só que as pessoas não sabem. Então acaba que usam isso de forma compulsiva. Se você entender bem, os atletas de alta performance, eles fazem essa simulação mental justamente para avantajar a possibilidade de ganho nas competições. Como que eles fazem isso? Não é pensando no pódio, na medalha, na recompensa. O que que eles fazem? Eles se imaginam no processo.
Por quê? Porque a dopamina ela está sendo drenada nesse processo mental. Se você acaba que insiste em passar longos períodos nesse pensamento, né? Nessa introspecção com música, fantasiando, simulando, você drena a sua própria energia de criação do presente no plano mental. Porque o seu cérebro entende que você está tendo a recompensa final muito mais rápido do que você realmente se esforçar para fazer aquilo que você precisa. Então acaba que se torna uma inimiga, uma simulação mental que poderia ser usada positivamente para te impulsionar para onde você quer chegar. Então é interessante entender que você deve focar, se for fazer essa simulação mental intensa, foca no processo. Se imagine no processo, se imagine você sentado na tela do computador, você sentindo estresse, você querendo parar e mesmo assim você continuando. Isso com uma música, por exemplo. Você pegando um café e continuando trabalhando e sentindo prazer em resolver problemas do seu trabalho que você faz. Então você pavimenta esse circuito neural e deixa meio que um campo para o seu cérebro ir com mais leveza, porque é um campo que ele já conhece. Agora, quando você foca só no resultado, é um salto daqui para cá e fica um vão. Que esse vão era justamente onde ficaria a dopamina, que é a vontade para você chegar aqui. Só que você está usando a dopamina para reforçar essa simulação mental. Pensa que eu estou aqui, ó, imaginando o que eu quero, como qualquer pessoa faz. É uma simulação. Isso é uma simulação do próprio cérebro. Imaginando, gerando a imagem do que eu quero, não é acessando o futuro não. E criando contexto, criando cenário, escutando música. E isso gera energia. Dopamina, não endocannabinoides. Endocannabinoides é justamente o bem-estar, é a recompensa final e outros hormônios aí, neurotransmissores. Ela só funciona no presente. Ela só funciona real, no corpo. Entende? Ou seja, foi para academia, dopamina. Tem que terminar, é o último exercício, é a última série, dopamina. Dopamina. Terminou, aquele bem-estar, sabe aquele, ufa, concluí? Endocannabinoides, é assim que funciona. Isso é fisiologia, isso é o estudo do nosso corpo, junto com neurociência. Você vai entender como que funciona para não se sabotar. Então, entender essa parte da simulação mental é imprescindível, porque você para de gastar energia num plano que é só para simulação. O quanto de energia eu já não gastei sem saber disso. Por mais que é prazeroso, mas é óbvio que é prazeroso, gera dopamina, é prazeroso mesmo. Tem pessoas que ficam o dia inteiro escutando música, mas e o silêncio que é necessário? Não tem, não existe. Passei por isso também. Eu estou falando de uma forma para que você passe a ter consciência disso. Passe a entender o plano mental não como a realidade essencial, mas sim sobre um campo na qual você organiza, você processa, que é o campo mental. E o emocional é o campo real, que é o campo presente, que é a sensação, o sentimento. Esse é o campo real. Esse é o presente. Eu perguntar como você se sente, não tem como você responder nem com o futuro nem com o passado. Você vai ter que responder agora, no presente, como você se sente agora, entendeu? Esse é o nosso campo emocional. Nós somos seres emocionais antes de racionais. Então, hoje eu percebo muito claramente a diferença, porque eu observo todos os meus pensamentos, é muito fácil perceber, porque no começo eu comecei a lutar contra eles no sentido de analisar e falar, mas por que que tá vindo esses pensamentos na minha cabeça, essa música na minha cabeça que eu não escolhi, não é eu não preciso seguir, eu não preciso continuar cantando a música que veio na minha cabeça, não é eu que escolho. Se você age passivamente contra isso, você se torna refém disso. E você perde presença, você não consegue olhar no olho de uma pessoa, porque a partir do momento que você olha no olho de alguém, seu cérebro começa a ruminar. E você vai falando e simulando imagem, você não sabe nem a diferença entre uma coisa e outra. Como que as pessoas não sabem a diferença? Eu não consigo voltar mais a esse estado. E olha que eu era uma pessoa que eu tinha fortes indícios de TDAH, por conta da mente que pensava demais. E hoje eu olho assim e falo, caramba, eu acho que antes eu não sabia perceber a diferença entre os pensamentos e estar presente no momento. Tenta adaptar isso para uma voz interna e sem simulação, porque você vive em dois campos ao mesmo tempo. O plano material e o plano mental. Ou podemos falar onda e partícula, colapso de dupla fenda também é válido para abrir um leque de estudo para você. Não estou falando que isso é uma analogia que eu criei para facilitar o entendimento.
Não estou falando que é o fato absoluto, tá? Mas fica mais fácil e palpável entender dessa forma. E principalmente para quem está integrando nesse assunto, é viável interpretar de uma maneira mais concreta, né? Do que ficar muito no físico e tal. Mas é isso, já está começando a escurecer aqui. Eu peguei para gravar esse vídeo do nada, falei, vou gravar um vídeo sobre isso porque é algo que eu penso sozinho, mas é um tipo de coisa que a gente acaba não compartilhando. Eu falei, vou compartilhar no meu canal porque pode abrir um espaço de pensamento diferente. E a metacognição é necessária para você entender o estado de ser e o de estar. Porque o estar ele é muito volátil para você entender como ser. Tem como você ser feliz e estar triste. Mas não necessariamente estar triste anula sua felicidade. Porque o oposto de felicidade não é tristeza. O oposto de alegria é tristeza, que é uma emoção. Agora, felicidade é um estado de ser. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiser se inscrever no canal para acompanhar mais o conteúdo. Se quiser deixar algum feedback sobre o vídeo também, ficarei muito grato e vou ler com certeza. Pode deixar aqui embaixo. Agradeço e tamo junto.